Está escrito no Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41, o seguinte: Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: Passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Meu irmão, minha irmã, a vida cristã é muitas vezes comparada a um barco no meio de um mar revolto, como esse da passagem que acabamos de falar. Como seguidores de Cristo, nós enfrentamos momentos de tempestade, de turbulência e de incerteza. Quando as dificuldades da vida surgem, nos vemos muitas vezes como os discípulos no meio daquela tempestade, com medo, sem saber o que fazer, e até mesmo nos questionando se Deus realmente se importa conosco. Não é mesmo? A história de Jesus acalmando a tempestade, relatada nesse texto que acabamos de ler, é um poderoso lembrete de que, em meio às nossas tempestades, Cristo está no controle. E Ele é capaz de trazer paz em meio ao caos. Pois é. No início aqui do relato bíblico, nós vemos que naquele dia, sendo já tarde, o versículo 35, diz que disse-lhes Jesus: Passemos para a outra margem. Essa frase parece simples, mas ela é crucial para o entendimento do hebreu. Jesus já sabia o que aconteceria, mas ele dá uma ordem muito clara aos discípulos: passemos para o outro lado. O caminho estava traçado, o destino estava determinado, e o convite de Jesus era para que eles o seguissem. Ele sabia que aquela travessia não seria nada fácil. Ele não convidou-os para embarcar com ele para uma travessia fácil. Quando eles estavam no meio da travessia, a Bíblia diz no versículo 37 que uma grande tempestade se levantou e as ondas lançavam-se contra o barco, arremessando-o de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Então aquela tempestade era forte e repentina. Os discípulos eram pescadores experientes, sabiam muito bem o que significava estar no meio de uma tempestade. O barco estava se enchendo de água e a situação parecia desesperadora. Aqui nós vemos a realidade das nossas tempestades na vida também. As tempestades da vida, elas surgem de forma inesperada, nos pegando de surpresa e muitas vezes nos deixando sem saber o que fazer. Aliás, quais tempestades você está enfrentando em sua vida nesse momento? Talvez seja um problema de saúde, uma crise financeira, dificuldades familiares ou até mesmo uma crise de fé. As tempestades da vida podem ser intensas e assustadoras, mas Jesus nos chama para seguir, mesmo quando nós não sabemos o que o amanhã reserva para nós. A primeira lição
que podemos aprender aqui nesta passagem é que mesmo no meio da tempestade, Jesus está conosco. Que bênção, né? Pois é, mesmo em meio à tempestade, nós vemos, em meio àquela tempestade, a reação dos discípulos. Eles estavam aterrorizados e desesperados e por isso despertaram Jesus. Versículo 38 diz que eles diziam: Mestre, não te importa que pereçamos? O que é interessante aqui é que os discípulos que estavam com Jesus o tempo todo ainda não compreendiam completamente quem Jesus era. Não conhecia ainda de fato. Eles o viam como o Mestre, mas não estavam totalmente cientes de seu poder sobre a criação. Quando a tempestade os envolveu, a primeira coisa que eles fizeram foi questionar o cuidado de Jesus em relação a eles. Não se te dá que pereçamos? A pergunta deles revela a frustração e o medo que eles estavam experimentando naquele instante. Eles achavam que Jesus estava indiferente à sua situação, como se ele não se importasse com o perigo iminente. Aliás, essa é uma reação humana comum nas tempestades da vida. A reação nossa é muito comum ser assim. Quando nos vemos em dificuldades, muitas vezes nós também nos perguntamos se Deus realmente se importa conosco, se Ele está atento às nossas lutas, ou se Ele está dormindo enquanto enfrentamos as nossas adversidades. Quantos questionamentos nos vêm à cabeça, né? Aliás, quantas vezes em meio às dificuldades já nos perguntamos se Deus realmente se importa? Quando as tempestades nos cercam, o medo e a dúvida podem nos fazer questionar o cuidado divino. Mas como veremos aqui no decorrer do texto, Jesus não estava indiferente. Na verdade, Ele estava lá com os discípulos e Ele está conosco também, mesmo quando nós não conseguimos ver ou entender a sua atuação imediata. A resposta de Jesus está no versículo 39, que diz assim: E Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Nós vemos aqui Jesus não apenas acalmando o vento, mas aqui Jesus estava também falando ao mar. Ele exerce autoridade não somente sobre as forças naturais, mas também sobre a própria criação. Ao dar uma ordem ao vento e ao mar, Jesus revela que ele tem o domínio total sobre a natureza. Aliás, sobre todas as coisas, né? E aí o que acontece? O que é ainda mais impactante é o fato de que no meio daquela tempestade, Jesus estava dormindo tranquilamente, com a cabeça sobre um travesseiro. Ele parecia tranquilo e em paz, mesmo diante daquela tão grande adversidade. O sono de Jesus não era um sinal de indiferença, mas de uma confiança absoluta em seu Pai Celestial e no plano divino. Quando Jesus se levantou e repreendeu a tempestade, ele demonstrou ali que, embora as situações pareçam fora de controle para os discípulos, para ele, tudo está sob a sua autoridade. Nada foge ao controle do Senhor. Ele está acima de tudo e de todos. Pois bem, em meio às tempestades da vida, a atitude de Jesus é um convite a confiar em sua soberania. Enquanto nós, muitas vezes, somos tomados pelo medo e pelas incertezas, Jesus nos ensina
a descansar na paz que vem da confiança plena em Deus. Ele é soberano sobre todas as coisas. E nada, absolutamente nada acontece fora do seu controle. Nós podemos confiar que Ele está atento às nossas aflições e que Ele tem o poder de trazer paz, mesmo nos momentos mais caóticos que nós nos deparamos. Após acalmar a tempestade, Jesus faz uma pergunta intrigante para os discípulos. É o verso 40. Então lhe disse Jesus: por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? Ele os desafia a refletir sobre a sua falta de fé e confiança. Jesus já havia demonstrado seu poder e autoridade em muitos outros momentos. Mas as circunstâncias daquela tempestade ainda os faziam duvidar de sua capacidade de cuidar deles. Olha, o medo é uma reação natural diante do desconhecido e do imprevisível. Mas Jesus os chama a uma fé mais profunda, a uma fé mais robusta, uma fé que de fato confia. No versículo 41, os discípulos ficam maravilhados e cheios de temor e se perguntam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? A paz que Jesus trouxe não apenas acalmou a tempestade, mas também os desafiou a uma nova compreensão de quem Ele era. Os levou a refletir. Eles estavam diante de alguém com autoridade sobre toda a criação. E isso deveria levar a uma fé mais forte e a um entendimento mais profundo de sua identidade. Refletindo nessa questão, o que Jesus faz em nossas vidas, nas tempestades, é muito mais do que simplesmente nos livrar do sofrimento. Ele nos convida, nessas situações adversas, a confiar mais nele, a conhecer mais profundamente a sua autoridade e o seu cuidado. Muitas vezes, as tempestades em nossa vida não é apenas sobre o que nós estamos enfrentando, mas sobre como nossa fé é moldada e fortalecida por meio da experiência. Ou seja, as tempestades chegam até nós trazendo um caráter, digamos assim, didático, para que possamos aprender mais sobre o Senhor. Estamos crescendo em nossa confiança em Jesus? Estamos mais conscientes de sua autoridade e presença em nossas vidas? É importante trazermos algumas aplicações práticas para nossas vidas a partir dessa passagem aqui, desse texto que narra a tempestade que Jesus acalmou. A história de Jesus acalmando a tempestade nos ensina de forma enfática sobre como responder às tempestades da vida também. E podemos tirar inúmeras lições. Nós vamos aqui ver apenas 3 aqui. Primeiramente, devemos ter confiança na sabedoria do Senhor. Quando as tempestades surgem, nós podemos lembrar que Jesus tem autoridade sobre todas as coisas. Não importa o quão grande ou assustadora a tempestade pareça, Jesus está no controle. Uma segunda aplicação aqui seria a importância de uma fé firmada de fato no Senhor. Jesus questionou a fé dos discípulos. Em nossas próprias tempestades, nós precisamos perguntar: nossa fé está de fato fundamentada em Cristo? Ou estamos permitindo que o medo nos paralise, tire de nós o ânimo, a motivação, traga até nós a vontade de desistir, de parar ou retroceder? E por último, devemos descansar na paz. Mesmo no meio das tempestades, Jesus nos oferece paz. A paz de Cristo não é ausência de problemas, mas confiança de que Ele está conosco cuidando de nós. Essa passagem de Jesus acalmando a tempestade, nós vemos não apenas a autoridade de Jesus sobre a natureza,
mas também o seu cuidado constante por aqueles que o seguem. Quando as tempestades da vida nos rodeiam, nós podemos confiar que Jesus está conosco, que Ele tem a autoridade sobre todas as coisas e que Ele pode nos trazer paz, mesmo nos momentos mais difíceis de nossas vidas. Jesus nos chama a confiar nele e a descansar em sua soberania. Que diante das tempestades que nós enfrentamos em nossas vidas, possamos lembrar de quem é o nosso Salvador e responder com fé, sabendo que Ele está sempre presente, pronto para acalmar a tempestade e nos conduzir à paz que excede a todo entendimento. Eu desejo a você, meu querido irmão, minha amada irmã, um maravilhoso domingo, extensivo à sua família. Grande abraço.